Vamos lá. O encontro de hoje vai tratar a respeito das modificações na Lei 6766, que é a Lei de Loteamento Urbano, Parcelamento de Solo. E nesse encontro, nesta gravação, nós vamos esgotar as modificações na Lei 6766. Então, esse é o único encontro onde nós vamos falar sobre as inclusões e as alterações que houveram nos artigos dessa lei. Tá? No total, são três modificações, digamos assim, né? São 2 alterações e uma inclusão. Então, vamos começar pela alteração, a alteração do artigo 18, inciso 4, da Lei 6766. É uma alteração. Então, o que acontece aqui? O artigo 18, inciso 4, ele já existia, já estava lá, bonitinho, e a lei que nós estamos estudando, a 14.382, veio para alterar a redação, né, a escrita desse artigo. Quem já trabalhou com loteamento vai entender mais, vai estar bem tranquilo para compreender. Com certeza já deu uma olhada nesse artigo antes, porque faz parte do rol de documentos necessários para você registrar um loteamento, né? Então, lá no artigo 18 vai estar toda a documentação necessária para você entregar lá no registro de imóveis e fazer o registro do respectivo loteamento. O que diz a redação, a alteração do artigo 18, inciso 4? A Lei 6766 passa a vigorar com as seguintes alterações. A. Dos cartórios de protestos e títulos em nome do loteador pelo período de 5 anos. B. De ações cíveis relativas ao loteador pelo período de 10 anos. C. Da situação jurídica atualizada do imóvel. E D. De ações penais contra o loteador pelo período de 10 anos. O que é essa letra A, B, C e D? São as certidões necessárias que você tem que apresentar em nome do loteador, né? Então, se nós temos aí um loteador, pessoa física ou pessoa jurídica, temos que apresentar essas certidões. Quais? As de protesto, como diz no item A, as cíveis, como diz no item B. Aí, aqui, não é referente ao CNPJ nem ao CPF do loteador, mas sim ao imóvel, né? Na letra C, que é a certidão de situação jurídica atualizada do imóvel. E voltando para o CPF ou para o CNPJ do loteador, as ações penais contra ele, pelo período de 10 anos. Então, aqui, nesse artigo, a gente tem o que precisa apresentar e qual é a janela de tempo que a gente precisa mostrar, né? Se houveram ou não protestos, ações cíveis, ações penais contra esse loteador, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Qual que foi a alteração na lei agora? A alteração na lei foi a seguinte: houve alteração no item A, B e C. No item A, antes, o período, né, a janela de tempo das certidões de protesto era de 10 anos. Então, você precisava buscar protestos, né, certificar ou não a existência de protestos em nome dessa loteadora nos últimos 10 anos. Agora, com a alteração da Lei 14.382, você precisa buscar apenas pelo período de 5 anos, o que melhora, o que desonera, né? Muito melhor para o loteador buscar pelo período de 10 do que pelo período de 5, aliás, do que pelo período de 10, tá? Até porque, geralmente, pelo menos nas incorporações imobiliárias, quando o incorporador tem alguma certidão que seja positiva, você precisa geralmente justificar, né? E quando é de débitos, precisa regularizar. Então, se você diminui a janela de tempo de uma certidão,
você consegue diminuir também os problemas que você vai ter aí nessa regularização, certo? O item B mudou no seguinte sentido. Antes, a escrita era certidões de ações pessoais relativas ao loteador, e agora especificou, colocando como sendo necessário a apresentação de ações, de certidões de ações cíveis. Então, ela especificou, ela trouxe mais especificidade para esse tipo de ação, tá? Que ações pessoais seriam o quê? Seriam criminais, seriam cíveis, penais, né? Então, ele especificou, são as ações cíveis. Falência concordata, né? Então, são as cíveis, tá? Cíveis, do fórum, tá? E o item C é a certidão de situação jurídica que precisa apresentar com relação ao imóvel, né? Antes, no item C, antes da Lei 14.382, ela dizia que precisaria apresentar a certidão de ônus reais. Agora não, agora, por conta da inovação da Lei 14.382 com relação a essa nova possibilidade, né, de emissão de certidão, que é a certidão de situação jurídica, que engloba a certidão de ônus e a certidão de ações na mesma certidão, ela possibilitou que a gente apresentasse a certidão de situação jurídica ao invés da certidão de ônus, até porque provavelmente até porque a certidão de situação jurídica já traz também o relatório de possíveis ações judiciais, né, ou ações persecutórias que incidem naquele imóvel ali, tá? Essas são as alterações do artigo 18, inciso 4, da 6766, tá? O que o autor aqui, desse livro que a gente tem usado para estudar, aqui nos sábados, fala com relação a isso, quais são os comentários, né? Eu fiz os meus comentários, fiz a minha explicação, e aí agora eu vou só dizer o que o autor fala, que o doutrinador fala aqui. As alterações promovidas pela Lei 14.382 tiveram por objetivo facilitar a apresentação das certidões. Aí aqui ele fala que foi alterado o período de 10 anos para 5, fala sobre as ações cíveis e não mais pessoais, e ao invés de se apresentar a certidão de ônus, agora a previsão é pela certidão de situação jurídica no imóvel, que já é uma inovação também lá na frente, a gente já falou sobre, lá atrás, aliás, lá atrás, a gente já conversou sobre ela aqui em outros encontros, né, sobre o que significa essa certidão, então ela veio para unificar o que antes a gente usava a inteiro teor, a ônus e ações, a certidão de situação jurídica, ela abraça essas três, e aí otimiza tempo, otimiza custo, dentre outros, tá? Então, bem simples, bem claro, tiveram por objetivo facilitar a apresentação das certidões, e eu concordo, achei que ficou melhor também. Dúvidas com relação a esse artigo? Fiquem à vontade para comentar, para escrever aqui, que daí a gente volta para comentar, tá bem? Não havendo dúvidas, a gente segue para um novo tópico, um novo tema, tá? O novo tema, então, é a inclusão de 2 parágrafos ao artigo 18 da Lei 6766. A gente estava ainda, no outro tópico ali que fala das certidões, a gente estava no artigo 18, e agora a gente continua nele. É verdade, Daiane, as mudanças realmente facilitaram, com certeza. A gente continua no artigo 18, então, mas falando agora especificamente dos parágrafos 6º e 7º. Então, o que diz o parágrafo 6º? Na hipótese de o loteador ser uma companhia aberta, ou seja, ser uma sociedade anônima de capital aberto,
com ações que as pessoas podem comprar, comercializar. As certidões referidas na linha C do inciso 3 e nas alíneas A, B e D do inciso 4 do caput deste artigo poderão ser substituídas por exibição das informações trimestrais e demonstrações financeiras anuais constantes do sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários. Então, o que aconteceu aqui? No intuito de facilitar o registro do parcelamento de solo na matrícula mãe, quando o loteador se organizar na forma de sociedade anônima aberta, a famosa SA, as certidões de ações penais contra a administração pública, de protestos, as certidões cíveis e as ações penais, tá? Essas 4 certidões que estão ali mencionadas na alínea C do inciso 3 e alíneas A, B e C do inciso 4, né, vão poder ser substituídas pelas informações trimestrais somadas às demonstrações. Então, podem ser substituídas pelas informações trimestrais e demonstrações financeiras veiculadas pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, ao invés de apresentar essas 4 certidões, esse parágrafo dá a oportunidade para o loteador apresentar informações trimestrais e demonstrações financeiras que foram veiculadas na Comissão de Valores Imobiliários. Então, dessa forma, comprova-se a solvabilidade do parcelador de forma menos onerosa e mais ágil. Porque, por vezes, o que acontece? A empresa, ela já tem esses relatórios salvos, ela já tem tudo isso ali num arquivo, certo? São relatórios, são documentos que ela obrigatoriamente precisa emitir para se manter ali na Bolsa de Valores, digamos, né? Então, você já tem essas certidões disponíveis, né? E, por conta da onerosidade, por vezes pode ser mais importante, pode ser mais interessante, né? Mais interessante apresentar esses documentos que já estão prontos do que ir lá e emitir as certidões de ações penais, as cíveis, né, de protesto, que custam. As cíveis ainda, penais, elas não custam dinheiro para emitir. Pelo menos aqui no Tribunal de Santa Catarina, elas são certidões gratuitas, que você consegue emitir pela internet de maneira gratuita. Não sei como funciona nos outros estados, mas as de protesto são pagas, né? E, às vezes, vamos supor, a gente está aqui eu estou numa comarca que tem só 2 tabelionatos, então você vai ali num tabelionato, paga R$20 numa certidão, vai no outro tabelionato, paga 20 na outra, fechou. Mas vamos supor que a loteadora seja de São Paulo. Quantos tabelionatos tem em São Paulo? Tem muitos tabelionatos. E isso vai custar dinheiro e tempo, né? Imagina, coitado do profissional que está fazendo a loteadora, vai ter que emitir lá, vamos supor que tenha 30 tabelionatos em São Paulo, né? Vai ter que emitir 30 certidões de protesto, né? Então, a lei trouxe aí a possibilidade de a gente substituir as 4 certidões por outros documentos que estão mencionados ali no parágrafo 6º. Tá bem, gente? Achei bem bacana. Até quando eu estava estudando esse artigo, esse parágrafo 6º, fui pesquisar, porque eu nunca tinha visto nenhuma loteadora SA. Eu acompanho algumas notícias de incorporadoras maiores, né? Gafisa, a Cirela, né? Aquela H, não sei o quê. Outras que estão na Bolsa de Valores, mas que são incorporadoras. E eu nunca tinha visto uma loteadora de capital aberto, uma loteadora SA. E realmente não encontrei na minha pesquisa. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já viram, conhecem alguma loteadora que seja uma sociedade anônima, mas achei bacana porque, embora seja pequena a incidência, né, desses casos de loteadora de capital aberto, achei bacana porque, de certa forma, a lei já tentou prever o futuro, né?
com relação a isso, né? Hoje não existem, hoje são poucas ou zero, mas a lei trouxe aí algo para o futuro já, né? Achei bacana. Se tiverem algum comentário aqui com relação ao artigo 6º, podem fazer, senão a gente segue, então, ainda no artigo 18, pulando para o parágrafo 7º agora. Talvez para São Paulo tenha loteadoras SA. Eu joguei no Google e não encontrei nenhuma, mas pode ser que tenha, sim, claro, com certeza, com certeza. Então, vamos para o parágrafo 7º do artigo 18. O que diz? Quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e a repercussão econômica do litígio, a certidão esclarecedora de ação civil ou penal poderá ser substituída por impressão do andamento do processo digital. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Porque isso já existe lá na lei de incorporações imobiliárias, tá? Já é possível proceder dessa maneira, inclusive eu tenho feito algumas incorporações recentes, e aí o que acontece? Quando o incorporador possui ações em seu nome, né, quando ele é réu, ou até, enfim, autor, talvez, em seu nome na justiça, né, a gente tem que, a certidão vai sair positiva, né, vai informar quais são os autos, né, em qual vara está tramitando, e aí a gente tem que apresentar a famosa certidão narrativa. E aí a certidão narrativa, ela vai dar o inteiro teor daquele processo. Ela vai mostrar o estado do processo, as movimentações do processo, vai dar um relatório completo. Só que essas certidões narrativas, aqui no estado de Santa Catarina, também são pagas. Então, imagina, a gente está falando aqui, a gente está imaginando, a gente nunca, aliás, a gente nunca pode imaginar o pequeno, a gente tem que imaginar sempre o grande nessa situação. Para o pequeno, às vezes, é tranquilo, né, emitir uma ou duas narrativas, mas para o grande, fica oneroso e fica muito trabalhoso. Emitir várias narrativas, várias, né, porque incorporadoras grandes, eu já trabalhei em uma incorporadora grande, existem muitas ações judiciais em seu nome. E não é nem por conta de, a incorporadora é uma incorporadora ruim, uma incorporadora, né? A incorporadora barra construtora tem um estoque muito grande, muitas vezes, de imóveis ainda no seu CNPJ, imóveis que já foram comercializados, por exemplo, e nunca foram escriturados, né? Então, ela fica com um estoque muito grande, né, na prefeitura. E aí, por exemplo, isso pode gerar muita execução fiscal, né? Pode gerar muita coisa atrelada a essas unidades já comercializadas que ainda estão vinculadas ao seu CNPJ, ao invés de estarem vinculadas ao CNPJ do novo comprador, e isso pode afetar, né? Então, esse parágrafo 7º veio trazer algo para a Lei 6766, que já existe na Lei de Incorporações, a 4591, né? Então, quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e a repercussão econômica do litígio, isso é muito importante. A certidão esclarecedora de ação civil ou penal, que é a narrativa ou narratória, poderá ser substituída por impressão do andamento do processo digital. Então, você vai lá na consulta processual, se você é advogada ou se você consegue ter acesso à movimentação processual bem detalhada, né, que mostre o valor da causa, autor, réu, mostre tal mostre a petição inicial, mostre possíveis despachos, enfim, é a famosa íntegra dos autos, né?
essa íntegra, ela pode ser substituída pelas certidões narratórias. As certidões narratórias podem ser substituídas pela impressão do andamento do processo digital ou até mesmo pela íntegra dos autos. Também é aceito aqui na minha região. O que o autor fala sobre isso? Ele faz um comentário dizendo, assim como previsto na Lei de Incorporação Imobiliária, para o registro do parcelamento de solo, havendo certidões positivas em nome do parcelador, é possível a apresentação por meio impresso ou eletrônico também em PDF, né, se você vai fazer o protocolo digital, do andamento do processo digital, o que facilita o desenrolar do procedimento registral imobiliário. Então, esses dois parágrafos, tanto o sexto quanto o sétimo, vieram para facilitar, sem dúvida nenhuma. Facilitar, desburocratizar, desonerar, né, tornar mais barato, mais ágil, mais célere, sem sombra de dúvidas, tá? E aí, agora, por fim, já entrando no último tópico do nosso encontro de hoje, nós temos a alteração do artigo 19. O artigo 19 já existia, e ele foi alterado. Teve melhoras na sua redação, no seu texto. Então, como é que ficou o artigo 19, então? O oficial de registro de imóveis, após examinar a documentação e, se encontrá-la em ordem, deverá encaminhar comunicação à prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 dias consecutivos, o qual poderá ser impugnado no prazo de 15 dias corridos, contado da data da última publicação. O que mudou? Mudou a redação, ela deu uma melhorada, né, em relação ao que havia antes, deu uma melhoradinha ali na questão, digamos assim, do português, né, e agora a maior mudança, né, em relação ao que havia antes, é que o artigo 19 especifica que o prazo para impugnação deste loteamento é de 15 dias corridos, não é úteis, é corridos, o que também facilita bastante para quem está loteando, para o loteador, né? Melhor contar em dias corridos do que contar em úteis, porque o negócio anda bem mais rápido, né? Então, na prática, o que acontece? O registro do loteamento foi aprovado, né? Foram cumpridas todas as exigências, tudo certinho, tá tudo certo para registrar. A última etapa que se faz no registro do loteamento é publicar o edital para que torne aquele registro público antes dele ser registrado, né? Para dizer assim, ó, pessoal, está tramitando aqui no cartório, vai ser registrado aqui no cartório um loteamento no lugar tal, bota ali desenho de localização da área. E aí, durante 3 dias consecutivos, esse edital vai ter que ser publicado. Geralmente, eles pedem para que seja publicado em jornal de grande circulação. Então, publica quarta, quinta e sexta, começa a contar na sexta o prazo de 15 dias corridos. Contou o prazo de 15 dias corridos, não havendo impugnação, o loteamento é registrado. Acontece da mesma forma nos desmembramentos, nos loteamentos e também nas usucapião. Usucapião é a mesma coisa, né? Publica-se esse edital e abre-se esse prazo para que terceiros possam verificar, né, a existência desse processo e possam impugnar, possam dizer, não, mas espera aí, eu não estava sabendo, essa área aí é minha, né? Está sobrepondo a minha área, ou enfim, né? É uma chance para que terceiros
demonstrem interesse naquele procedimento, tá? Terceiros, pessoas físicas, jurídicas, Ministério Público, Ministério Público nos desmembramentos e loteamentos não, porque eles geralmente já se manifestam antes, né? Mas Prefeitura, União, município, União, Estado, enfim. Então, o que o doutrinador fala aqui? Qual é o comentário dele aqui? A grande alteração, comparada à atual redação, com a do regime anterior, diz respeito ao prazo, que deve ser contado agora em dias corridos. No mais, corrigidas algumas imperfeições redacionais no artigo em comento, permanece da mesma forma. Sendo a qualificação positiva, o oficial de registro deve comunicar à Prefeitura Municipal, publicando o edital na forma prevista em 3 dias consecutivos para impugnação em 15 dias corridos. Deu para entender como que funciona essa dinâmica? Me fiz entender ou ficou confusa a minha explicação de como que funciona? Esse artigo, essa alteração desse artigo, pega só um pedacinho do procedimento, né? Tem a apresentação das certidões, que fala lá no artigo 18, né? Enfim, e aí esse artigo 19, ele pega bem o finalzinho do procedimento, assim, sabe? Quando já está tudo certo, certidões apresentadas, tudo esclarecido, nenhuma pendência, né? O artigo 19 fala sobre a publicação do edital, que é a etapa lá do finalzinho, quase registro pronto. Oi, Thay. Oi! É que, na verdade, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, desde a mudança do CPC em 2015, que daí trouxe isso de dias corridos, para deixar mais claro, né? Parece que todas as leis que não falavam expressamente se dias úteis ou corridos ficaram meio por interpretação. Uhum. Eu lembro que, mal comparando, que por causa da 9514 das alienações, que daí já é um prazo curto de 15 dias, né? Então, daí ficou nessa, que alguns entendiam que era corridos, outros entendiam que era úteis. Então, até é bom para não deixar nessa margem de interpretação, né? Isso mesmo. Aproveitou-se a oportunidade, né? Depois, claro, de ter mudado o novo CPC, a interpretação é subsidiária que fala, né? Não, enfim, quando eles falam assim que subentende-se que o Código Civil, que a norma do Código Civil se aplica, né? As outras leis. Oi? Isso aí. Uhum. Então, a lei foi muito, muito esperta, né? E, salvo engano, a gente tem outras correções nessa situação, nesse sentido de deixar expresso que a contagem em dias corridos, e não mais em dias úteis, enfim, foi muito inteligente da parte do legislador fazer essa alteração, muito perspicaz, assim. Realmente. Que até na redação anterior nós nem tínhamos, né, 15 dias úteis, não era assim que estava escrito poderá ser impugnado no prazo de 15 dias, tá, mas e aí, né, aí é aquela coisa, vai para o Código de Processo Civil e aplica o que tiver lá disposto, né, para o extrajudicial aplica o que tiver disposto no Código Civil, se não tiver expresso na lei ali específica. Então, agora ficou taxado ali, 15 dias corridos, sem que a gente precise, né, até, às vezes, quem não é do direito, uma pessoa que, né, pega para regularizar, né, por exemplo, um bacharel vai saber, mas, enfim, às vezes um profissional de outra área que não tem conhecimento sobre esses detalhes, né, já consegue ali esclarecer no próprio artigo como que funciona a contagem. Bem, pessoal, para hoje, são esses os temas que nós tínhamos para tratar: alteração do artigo 18, inciso 4, inclusão dos parágrafos 6º e 7º do artigo 18, e a alteração do artigo 19, caput. Todos eles da Lei 6766, que é a Lei de Parcelamento de Solo, Lei de Loteamento, Lei de Desmembramento de Solo, tá? Com isso, a gente vence as alterações nessa lei, e aí no próximo encontro nós vamos falar
das modificações na Lei 89, que é a lei dos notários e registradores. Não fiz a leitura ainda, vamos ver, assim, como é que a gente pode fazer essa dinâmica. Talvez a gente faça também um encontro bem rápido. Aqui no livro são 3 paginazinhas que falam aqui sobre as alterações. Vamos fazer um encontro bem rápido, para daí sim a gente poder ir para o que eu acho muito importante, mais importante para nós que atuamos com regularizações, né? A gente não atua dentro do cartório, então, por vezes, essa alteração na lei dos notários não afeta tanto a nossa prática no dia a dia, mas as modificações no Código Civil, que vem logo a seguir, afetam muito mais. Então, vamos dar uma ênfase, até porque são mais páginas, né? E é isso. Estamos quase vencendo o conteúdo, galera. Quase vencendo o conteúdo. Lembrando que depois que a gente terminar, né? Depois que a gente terminar os estudos da Lei 14.382, nós vamos manter esse grupo e vamos fazer deste grupo um grupo de estudos de caso. Aí, provavelmente, a gente vai alterar a frequência dos encontros, né? Porque semanal fica um pouco pesado, assim, toda semana. E, então, de repente, a gente muda para uma vez por mês, ou quinzenal, enfim. E vamos trazer só estudos de caso para a gente debater. Vai ser muito legal, muito bacana. Não vejo a hora. Tem sido bem importante estudar a lei aqui, mas aprender com os casos concretos também é muito bom, porque a gente consegue melhorar a nossa interpretação, né? Nosso entendimento sobre a aplicação dessas leis todas aí que a gente vem estudando agora na teoria, né? Pessoal, se vocês não tiverem mais nada para comentar, a gente pode encerrar o encontro de hoje e ficam todos liberados. A Daiane falou, você conseguiu criar um grupo bem legal, parabéns. Muito obrigada, Daiane, muito obrigada. A gente está com um pessoal bem fera mesmo, pessoas que super engajadas, que super contribuem. Hoje foi um encontro que o pessoal não participou muito, mas está tranquilo também, né? A gente entende que nem sempre vai ser para todos, mas, sim, é muito rico, muito rico. A gente tem bacharéis, a gente tem pessoas que nem são da área de direito, mas que têm vivência, né, que são muito feras no que fazem. Temos pessoal de cartório, temos advogados, é bem rico. Temos engenheiro civil, bem bacana, a troca é muito legal. Pessoas de vários lugares do estado, é muito legal. Tatiana falou, Tainá, você é sensacional. Muito obrigada, Tati. Obrigado mesmo. Gente, então eu vou pausando a gravação. Obrigada por terem participado.